Amém? A gente vai ser um tempo para a gente celebrar, lembrar. Este mês é o mês de dezembro e é o mês que nós celebramos e comemoramos o Natal, o nascimento de Cristo. E precisamos fazer essa celebração de maneira clara, com toda a intensidade. Podemos dar presentes? Sem chama de dúvida que podemos dar, devemos nos alegrar. É o tempo que a gente, como família, muitas vezes com os parentes, muitas vezes a gente não gosta, outras vezes a gente gosta, a gente encontra com quem gosta, com quem a gente não gosta, que não se dá muito bem, mas precisamos lembrar que é um tempo que a gente tem uma oportunidade de revelar quem nós somos e ajudarmos, e entendermos que não se trata das pessoas, mas se trata de nós, de quem nós somos e o que nós precisamos fazer. Essa é a questão mais importante. Tem muita chatice? Claro que tem, mas também tem tempo bom, tempo gostoso. Então a gente precisa celebrar com a família de sangue, mas também com a família espiritual que Deus nos deu. E quando a gente fala de Natal, nós precisamos entender isso, para que não caiamos numa demagogia, ou de imaginarmos um Cristo que não é o Cristo de fato, aquele que veio com um propósito muito claro para as nossas vidas, propósito para o homem, para cumprir a vontade de Deus. Tanto que a gente vê, nós não conseguimos imaginar um Cristo feio, mas imaginamos um Cristo bonitão. Algumas vezes a gente vê fotos de olhos azuis, certo? Mas existe essa possibilidade? Zero. Cristo não tinha olho azul, porque judeu normalmente não tem olho azul, e ele era judeu. E judeu normalmente também não é bonito. O nariz é algo de destaque, e assim sem contar. Sem contar a origem dele, a história, a gente vê que provavelmente não era uma pessoa bonita, na aparência. Então nós precisamos... Por que Deus faz essas coisas especiais? Se a gente ler lá em Isaías, e no estudo da semana vai falar sobre isso, e justamente o texto é sobre isso, que ele crescia como uma árvore bem torta, tudo, numa terra seca. Ou seja, aparência nenhuma tinha que a gente pudesse olhar e se agradar do que a gente estava vendo se a gente fosse olhar. E Deus faz essas coisas de maneira especial, para que a gente olhe o que é importante e veja o que é importante. Mas... tanto que as pessoas que o conheciam, e a gente vê pelos relatos, que se prendiam pelo olhar que ele tinha, por aquilo que ele fazia. E quando ele falava acerca da vontade de Deus, acerca de Deus, ele não se comparava, as pessoas não o comparavam com os religiosos, porque Jesus trazia um ensino muito diferente. Falava acerca de algo diferente, com quem tem experiência, com quem conhecia de fato. E o que as pessoas precisam ver em nós? Essa é a questão. Natal é o nascimento de Cristo, mas mais do que o nascimento de Cristo, o que significa para nós? E qual é a importância disso para que a gente possa, não agindo com hipocrisia, não sendo religiosos, não sendo hipócritas como os religiosos da época de Jesus e os religiosos de nossa época. E muitas vezes acabamos nós mesmos, quando não temos o entendimento, sendo tão religiosos quanto os religiosos da época de Jesus, ou seja, hipócritas representamos. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar o conhecimento, o entendimento de Deus, da sua vontade, do seu querer para nossas vidas, e que a gente responda às orações que Paulo fazia e que a gente deve fazer, para que a gente seja cheio do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que a gente seja a expressão dessa vontade nas coisas que nós fazemos. O reino de Deus não se trata, como a gente tem falado ao longo desses anos, desses últimos anos, não é esse tempo que a gente tem aqui. Esse tempo que a gente tem aqui é gostoso, é importante, extremamente importante para as nossas vidas. Por quê? Porque é um momento de comunhão, é um momento de aprender, é um momento de nos alegrarmos com canções como essas que foram cantadas aqui, que nos lembram de quem é Cristo, do seu propósito, da vontade de Deus, por que Ele veio. E a gente precisa lembrar disso. Os cânticos exercem uma influência muito grande e têm um papel muito importante nas nossas vidas, no sentido de a gente lembrar da palavra de Deus.
Por isso, a grande insistência que a gente tem, olha, não dá para cantar qualquer coisa, nós temos que cantar aquilo que fala a palavra. Porque do que fala a palavra, fala das promessas, e falando das promessas, nós lembramos quem nós somos. E lembrando quem nós somos, nós nos alegramos em Deus, nos fortalecemos e crescemos e amadurecemos. Amém? Então a gente precisa compreender isso. E tem esse momento do ensino, simplesmente um tempo que a gente tira para aprender, ouvir um pouco, uma reflexão. E isso faz parte da nossa vida, mas esse é um pedacinho muito pequeno. Nós gastamos quanto por semana? 1h30 se nós podemos só vir a esse culto? Se temos mais alguma coisa, reúne no PG, são 2h30. Se viemos no culto da quarta-feira, por exemplo, são 3h30. Então, 3h30 envolvidas com este aspecto de liturgia. Por isso, esse é tudo que resume a nossa vida com Deus? Não, e não pode ser. É essa questão que a gente precisa entender e compreender. Na realidade, a nossa vida com Deus é 24 horas e a gente precisa entender o que significa buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, para que não seja só um momento na parte da manhã, levantei, a primeira coisa que eu faço é orar, ler a Bíblia, achando que é isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer só para as nossas vidas. Devemos fazer isso? Sem chama de dúvida que devemos fazer. Devemos tirar um tempo de meditação, de reflexão, de leitura da palavra, para que a gente possa crescer e amadurecer. Mas é só isso? Não, não é só isso, é isso que a gente precisa entender. Como eu vivo? Como eu relaciono com minha esposa, com o meu marido, com os filhos, com os meus pais? Então, essas coisas que a gente precisa aprender que fazem parte da nossa vida e que fazem parte da nossa vida com Deus. Porque Ele nos chama para sermos cidadãos do reino de Deus, para cumprirmos e revelarmos o reino neste mundo, como família, não na minha individualidade. Por isso, viver o reino de Deus não se trata de andarmos na nossa religiosidade, mas de andarmos neste mundo expressando o Filho com a família de Deus, com toda a sua família, que é a igreja, o corpo de Cristo. E é isso que a gente precisa entender e compreender, o papel do corpo na nossa vida, como nós nos encaixamos neste corpo, qual o papel que a gente tem, qual a função, por que Deus fez isso, por que Deus faz isso, porque Ele, na sua sabedoria toda, faz isso, por que a salvação é uma loucura para o pensamento natural, por que o modo de viver de Deus é loucura, não tem nada da sabedoria do mundo ou do pensamento do mundo. Essa é a questão que a gente precisa entender e compreender. E a gente precisa entender o nosso papel neste contexto todo. De maneira que a gente viva na plenitude da vontade de Deus. Para que a gente não viva simplesmente como hipócritas, como demagogos, e que a gente não creia num Cristo que a gente goste muito, mas que a gente não viva conforme Ele, nem seguindo o seu modelo. A questão é essa. Eu posso gostar muito, mas eu amo de fato e vivo e me submeto segundo aquilo que seja a sua vontade. Essa é a questão que a gente precisa refletir no Natal. E esse mês, na reflexão que nós vamos estar abordando, são estes aspectos. E a gente precisa crescer nisso. Por isso, eu preciso, de fato, ser em Deus aquilo que Ele planejou. E não simplesmente viver uma vida religiosa sem o conhecimento do Pai. Amém? Queria ler com vocês lá em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus no capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Podemos começar? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se do ignorante e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para tornar sumo sacerdote,
Mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que nós precisamos entender? Primeiramente, gostaria de fazer uma reflexão nestes aspectos aqui. Qual é o papel do sacerdote? Nós precisamos entender o papel do sacerdote. O que o sacerdote faz? Qual é a sua atribuição dada por Deus? Primeiro aspecto, nós precisamos entender que um sacerdote ele é chamado por Deus. Eu não me instituo por mim mesmo um sacerdote, mas sou chamado por Deus para ser sacerdote. O que faz um sacerdote? Ele trata das coisas relacionadas a Deus. E ele se compadece do ignorante, e ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados das pessoas. Espera aí, esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Não é isso que fala aqui? Pois todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ele é constituído para as coisas de Deus, para cumprir e para o realizar da vontade de Deus neste mundo. Então, ele tem um papel a desempenhar com relação à vontade de Deus neste mundo. O que mais? A favor de quem? A favor dos homens, para oferecer o quê? Tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. O que Jesus fez? Ele foi constituído sumo sacerdote por Deus, para fazer o quê? A mesma coisa. O que Jesus veio fazer? Tratar das coisas do Pai. Não foi isso que ele veio fazer? Tratar das coisas do Pai, revelar a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai conhecida? Esse é o papel do sumo sacerdote. O que ele mais fez? Ele se ofereceu pelo pecado. Ele não usou de animais como sacrifício, mas ele ofereceu a própria vida em favor dos homens. Para quê? Para que os homens pudessem ter a perdão do pecado e a reconciliação com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Certo, Eric? Não é isso? Amém, meu irmão. Então, que a gente possa entender e compreender que este é o papel do sumo sacerdote, foi isso. Ele veio para tratar das coisas de Deus. Mas o que nós precisamos entender? Essa é uma honra que é designada pela própria pessoa, ela se atribui a esse papel de ser sacerdote, de fazer? Não. Quem chama para isso? Deus. Então, o sumo sacerdote Arão e todos os seus filhos eram responsáveis por todo esse processo. Eles eram sacerdotes, constituído por quem? Por Deus. Depois Deus chamou Jesus para ser este sacerdote, o sumo sacerdote, em nosso favor, em favor dos homens, para tratar das coisas de Deus. Quando nós refletimos sobre isso,
e nós pensamos, isso se trata simplesmente dele. Agora, o que Pedro escreve acerca disso? Quem nós somos? Se nós entendermos isso e compreendermos essa questão, nós entendemos que nós fazemos parte deste processo, e a gente vai tratar disso. Por isso, Jesus foi constituído sacerdote sobre todas as coisas. Por quê? Para cumprir a vontade do Pai. Mas quando nós olhamos Cristo como sacerdote e tudo, e reconhecemos toda a obra que Ele fez, nós nos alegramos. Mas foi um processo fácil para Ele? Não, pelas Escrituras que nós lemos, nós compreendemos que não. Ele não pediu para ser livrado da morte? Pediu. Ele não padeceu, não sofreu? Sofreu. E ele não aprendeu pela obediência? Não é isso que o texto que nós acabamos de ler fala? Que ele aprendeu pela obediência. Para quê? Aí fala que por ter sido consumado, veio ser a causa da salvação para os que lhe obedecem. Ele, como sumo sacerdote, como uma oferta, como sacrifício, foi ele a sua obra que nos assegura a salvação. Mas a salvação está no simples fato de eu crer em Jesus? É a base. Mas é só crer que resolve? Não. O aspecto que nós precisamos entender é que a salvação está diretamente ligada ao processo de obediência. Porque não existe salvação sem a expressão de obediência. E é essa a questão que nós precisamos amadurecer e crescer nisso. Pois é simples falar, eu sou salvo pela graça, ótimo, e somos salvos pela graça. Posso fazer alguma coisa para obter a salvação? Não. Algum esforço? Não. Mas o que requer de mim o quê? A minha submissão, ao reconhecimento de que Ele é o Salvador e o Senhor. Quando eu reconheço isso, o que acontece? Eu vou me submeter a Ele. Se eu reconheço e compreendo que Ele me comprou por um preço muito alto com a sua morte, eu devo a minha vida a Ele e devo também um processo de obediência. A expressão da compreensão da salvação está na minha obediência, na minha sujeição àquilo que Ele fala, sujeitar aquilo que Ele está querendo. E é isso que faz parte da nossa vida como um processo de crescimento e amadurecimento, e a gente precisa entender isso. Porque só assim somos levados a fazer a vontade de Deus. E a entender na plenitude daquilo que seja, e buscar o entendimento dessa vontade. Para não sermos religiosos, para não sermos simplesmente pessoas que segregam parte do tempo para dedicar a Deus, com o intuito de receber algo de volta dele. E é isso que nós não podemos fazer, porque isso é hipocrisia religiosa. E isso não traduz em nada o querer e nem a vontade de Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos entender são essas questões, que como Ele padeceu, sofreu e aprendeu pela obediência, este é o mesmo processo que nós passamos. Mas mais do que entendermos isso, precisamos entender que nós precisamos amadurecer, para que não vivamos o quê? Como eternas crianças, sempre precisando de leite, de tratar dos fundamentos, de tratar do básico da nossa vida. Mas nós somos chamados para crescer, para amadurecer. Por quê? Porque nós temos um papel para cumprir. Um papel para ser cumprido no corpo, e o corpo com relação ao mundo. E se nós crescermos nisso, nós precisamos entender que da mesma maneira que o autor escreveu para as pessoas desta carta a quem foi direcionado, nós precisamos também entender que muitas vezes nós já deveríamos ser mestres, já deveríamos ser pessoas com entendimento, nós ainda somos crianças. Aquela mesma questão que Paulo escreve aos Coríntios. Religiosos eram, mas eram também filhos de Deus com claro entendimento. Falavam em línguas, oravam muito, tinham muitos profetas no meio deles, mas eram crianças. Por quê? Porque continuavam a pensar como pessoas naturais, e nós precisamos crescer. Precisamos amadurecer para não agirmos como crianças, mas sim como pessoas adultas. E o maduro consegue discernir o bem do mal, consegue fazer aquilo que precisa ser feito, não porque é bom, não porque é agradável, mas porque precisa ser feito.
E precisamos entender que nós fazemos não o que nos agrada, mas o que é bom, o que precisa ser feito segundo a vontade de Deus, submissos a essa vontade, a esse querer. E muitas vezes o que nós queremos fazer, o que é bom, o que é agradável, não o que precisa, não o que é necessário fazer. Em favor de quem? Das pessoas. Por isso, nós fomos o quê? Constituídos o quê? Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se nós somos um reino de sacerdotes, se somos sacerdotes, se nós como igreja somos sacerdotes de Deus, constituído por Deus para isso, porque isso foi o que Pedro escreveu, e João repete isso também no livro de Apocalipse, e a gente vê isso em outras partes do Novo Testamento. Qual é o papel do sacerdote mesmo? Levar os problemas dos homens para Deus? Ser intercessor dos homens diante de Deus? Não, não é esse o nosso papel. Como sacerdote, do que nós tratamos? Das coisas de Deus em favor dos homens. Nós trazemos a vontade de Deus para as pessoas. Nós nos compadecemos daqueles que não têm conhecimento, não têm entendimento. Para quê? Para que eles possam conhecer a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. E esse aspecto é o fato fundamental que a gente precisa entender como nosso papel de sacerdote, de revelar, de manifestar a vontade de Deus. Mas se trata de falar, de condenar as pessoas, de dizer que vão para o inferno? Não, não é isso. Jesus falou alguma coisa que as pessoas iriam para o inferno? Não, ele ensinou acerca da vontade de Deus. Ele só falou mais sério, mais duro com os religiosos. Mas nós precisamos entender que o nosso papel é trazer as coisas de Deus para as pessoas. Esse é o nosso papel. Mas fala de oferecer sacrifícios pelas pessoas. O que é oferecer sacrifício? Como nós podemos oferecer sacrifício em favor das pessoas? Na oferta que nós fazemos, das nossas vidas. Qual é o verdadeiro culto que agrada a Deus? O que Deus tem prazer? Paulo escreve isso aos Romanos, que nós devemos o quê? Oferecer os nossos membros como uma oferta a Deus, como um culto que agrada a Ele. Não é isso que está lá em Romanos 12? Não é isso que Ele nos chama para fazer, que esse é o verdadeiro culto, o culto com entendimento, quando nós ofertamos os nossos membros? Como Cristo, quando nós amamos como Cristo, e quem ama como Cristo é capaz de se ofertar em favor do outro para que ele possa conhecer a Deus, conhecer da sua vontade. Nós falamos de quem? Nós falamos de todo tipo de ignorante, quanto aquele que não conhece nada da vontade de Deus, como daquele que conhece, conhece a salvação, compreende a salvação, mas não amadurece. Por isso nós precisamos revelar Deus a essas pessoas. E como revelamos? Através daquilo que é a obra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que nós recebemos, o que nós recebemos do Pai, para ofertarmos às pessoas, de maneira que essa oferta, esse sacrifício que muitas vezes implica, ou na maioria das vezes, se não completa e totalmente, na oferta de morte, de morrermos para o nosso pensamento, para os nossos desejos, e ofertarmos em favor das pessoas para que elas possam ter a oportunidade de conhecer da vontade de Deus, com muita paciência, com longanimidade, com mansidão. E a gente precisa entender que isso é o que Deus quer para nós, é isso que Ele nos chama para fazer. Se somos sacerdotes de Deus, se somos um reino de sacerdotes, esse é o nosso papel. Mas como nós podemos fazer isso? Tem uma passagem que eu queria ler com vocês, lá em Colossenses 3, 12, porque só assim nós vamos entender o sermos como Cristo. O que Deus quer para nós? Ele quer que nós sejamos como Cristo, ou seja, sejamos como Ele, como Deus diante das pessoas. Nós precisamos entender que nós temos que ser como o Pai diante das pessoas e diante de todas as pessoas. Lá em Colossenses 3, a partir do verso 12, diz assim, e é aí que nós começamos a entender o nosso papel e como vivemos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revestir é vestir de, ok?
como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que nós possamos entender que revestir de Cristo, eu consigo entender isso, essa é a questão, isso é extremamente importante entender, eu consigo entender que fui habilitado, fui capacitado, que Ele deu, que eu tenho da vida de Deus, que eu tenho tudo que eu preciso para viver de forma que agrada ao Pai. Isso está claro para mim? Porque isso são promessas, são coisas que estão escritas na palavra que eu preciso lembrar em todo o tempo. Se eu estou, se eu recebi, se eu tenho, eu consigo fazer isso. Porque dou conta? Não, porque Deus me habilitou para isso, porque Ele me capacitou para isso. Por isso, quando nós falamos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, isso é o quê? Isso é fruto do Espírito. Quando nós falamos de longanimidade, nós estamos falando de quê? Estamos falando daquela pessoa que é lerda, lenta, devagar. Para quê? Para perder a paciência, para agir segundo a sua vontade. Mas é aquela pessoa que tem paciência para ajudar o outro na jornada. Vai perder a paciência? Com certeza vai, mas vai demorar. O longânimo é aquela pessoa que é lerdo, que é lento para fazer isso. Mas ele é rápido para fazer aquilo que seja a vontade de Deus. Ele não vai ser longânimo para fazer a vontade de Deus. Porque isso é fruto do Espírito. Ser manso, o que é? É um corno? Não, não é um corno. Manso é aquele que descansa em Deus. Independente das situações, independente do que esteja passando, independente do momento que esteja vivendo, das dificuldades, das lutas, seja pessoais, seja questões de sustento, seja questões de emprego, seja questões de problemas na lida diária com família, com parente, com quem for, se desespera? Não. Por quê? Porque sabe que Deus está no controle. Expressa sempre a gratidão em qualquer situação. É o que Paulo escreve, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está contente na abundância e na falta, no frio e estando bem coberto e agasalhado. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser mansos, confiar e descansar em Deus. E a gente precisa crescer isso. E a gente recebe isso pelo nosso empenho, pelo nosso esforço? Não, nós recebemos isso. Isso faz parte daquilo que é o pacote que Deus entregou para nós, como nova criatura, como novo ser. O que nós precisamos é deixar de agir segundo a carne, nos revestir de Cristo e agir como Cristo. Padecendo, sofrendo, mas obedecendo. Querendo que Deus nos livre, mas nos sujeitando. Fazendo diferente de Cristo? Não, fazendo como Cristo. Nos sujeitando à vontade do Pai, sabendo que nós temos que revelá-lo ao mundo. Como papel de sacerdotes que somos, como família, como igreja, revelar o Pai ao mundo. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Por isso a gente ajuda uns aos outros, por isso nós temos que perdoar uns aos outros. Perdão não é uma opção, é uma expressão de quem nós somos em Deus, do que Ele fez, da sua obra, exceto se eu quero continuar a pensar como criança imatura. Nós precisamos nos vestir do amor. Por que precisamos vestir do amor? Por uma simples questão.
Se tudo tem que resumir a lei, a gente resume a lei no amar ao próximo como Cristo. Por quê? Porque quem ama não faz mal contra o próximo. E se qualquer coisa que eu pense fazer, inclusive em impedir que o outro conheça a Deus, eu estou fazendo mal para ele. Mas se é meu papel revelar e expressar Deus, eu posso deixar de expressar Deus? Não, não posso. Por quê? Por causa de Deus, por causa do que Ele fez, por causa da sua obra. Eu tenho que decidir me sujeitar a essa vontade e não agir como escravo do pecado, mas eu tenho que agir como escravo da justiça, porque Cristo me libertou para ser escravo da justiça, servo da justiça, servir em favor da justiça. E é essa a questão que a gente precisa entender, a importância do Natal nas nossas vidas. Pois não se trata do irmão chato, do primo enjoado, do tio que é um pentelho. Não se trata disso. Se trata de quem nós somos e o que nós precisamos fazer. Para que a paz de Deus possa governar, para que a gente possa ser agradecido em todo o tempo, para que Cristo habite ricamente em nós, para que a gente tenha o entendimento que a gente precisa ensinar uns aos outros. E ensinar o quê? A decorar a Bíblia? Não, pode até ensinar a decorar a Bíblia, mas nós precisamos revelar Cristo nas nossas ações, como cartas vivas, como um bom perfume, para que possam aprender. E essa é a questão mais importante. E a gente canta, nos alegra. Para quê? Para enchermos do Espírito. Não é assim que nós falou aqui, não é assim que Paulo instrui em outra carta? Enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso, porque os cânticos falam de promessas, falam da vontade, exceto algumas letras que chamam de gospel, que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com vontade humana. Que a gente possa entender e aprender isso, compreender quem nós somos diante de Deus. Somos sacerdotes de Deus, para tratar das coisas de Deus, para revelar Deus ao mundo, para fazer a sua vontade expressa e conhecida. Onde? No mundo, como família, ajudando as pessoas a ter entendimento, discernimento, ajudando uns aos outros no crescimento, no amadurecimento, para que a vontade do Pai se cumpra. A gente precisa aprender a fazer e a nos sujeitarmos a essa vontade, para que a gente desempenhe o papel segundo a vontade de Deus, segundo o seu querer, sendo expressão da sua vontade neste mundo. Amém? Que a gente possa crescer nisso, possa amadurecer, possa lembrar dessa vontade e nos sujeitarmos a essa vontade, para que todas as obras, tudo que nós fizermos, todas as palavras que proferirmos, possa ser feito de fato, no nome do Senhor. Lembrarmos que nós fazemos tudo no nome do Senhor. Onde? No nosso trabalho, na rua, nas ações que a gente toma com relação às pessoas, nos negócios que nós fazemos, no emprego, no trabalho aonde a gente está fazendo, no servir das pessoas, nos nossos relacionamentos. Tudo a gente faz o quê? Em nome do Senhor. E nós precisamos crescer e entender isso, que existimos para revelar o Pai, tratar do assunto do Pai neste mundo. Porque Cristo foi incumbido disso. E como Ele foi incumbido disso, nós fomos incumbidos por Ele para fazer a mesma coisa. Porque é isso que Ele disse, assim como fui enviado pelo Pai, eu vos envio. Para quê? Para fazer a vontade do Pai conhecida e expressa. Como quê? Como sacerdotes de Deus. E a gente precisa entender que isso foi o que Deus fez por nós. E nós não podemos continuar como crianças, como pessoas imaturas, mas precisamos crescer, fazer a jornada de crescimento, amadurecimento, para que a vontade do Pai se cumpra em nós e através de nós. Por isso precisamos buscar conhecer e compreender com todo entendimento espiritual, com toda a plenitude, aquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa fazer um Natal diferente, que a gente possa fazer um mês diferente e aprender a partir deste mês a ser, na plenitude da vontade de Deus, expressão da sua vontade neste mundo, como família, como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, pela Tua obra realizada, pelo discernimento, pelo entendimento que o Senhor nos dá. Mas queremos crescer, queremos amadurecer mais. Queremos crescer e caminhar rumo à plenitude da expressão de Cristo, da Tua obra, de tudo que o Senhor fez em nós, em nosso favor, para que nós possamos fazer em favor das pessoas. Dê-nos o discernimento, o entendimento, para que, sujeitando a Tua vontade, a gente honre e glorifique o Seu nome neste mundo, sendo verdadeiras cartas vivas de Cristo, sendo o bom perfume de Cristo neste mundo, revelando toda a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. E que a gente possa aprender, compreender o Natal em toda a perspectiva do Senhor e da Sua vontade, e não segundo o que muitas vezes fazemos. Que a gente possa se alegrar nesse tempo, alegrar com Tua salvação, com o que o Senhor fez e nos concedeu. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.